pastor Johnny, na Igreja Brasil para Cristo, em Mariporã. Sou casado com a Sara, tenho uma filhinha chamada Lauren, e vou estar com vocês aqui com 22 episódios na série Valores. Nesse tempo que estaremos juntos, nós vamos estar pensando acerca daquilo que dá o sustento e dá também a razão do homem existir. Na palavra, nós vemos que os valores de Deus, eles são aqueles que protegem a civilização. E nós vamos olhar os valores tanto morais quanto valores éticos. E essa divisão de valores morais e valores éticos, elas se encontram na palavra de Deus lá em Êxodo. Nós vamos analisar os 10 mandamentos. Quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, ele escreveu as tábuas, em tábuas de pedra. Em uma tábua eram os mandamentos que compreendiam o relacionamento para com Deus, e na outra tábua era o relacionamento entre si dos homens. A primeira tábua são os relacionamentos morais, são aqueles que são pautados com Deus. E na segunda tábua, os relacionamentos éticos. Nós vamos então, nesses 22 episódios, olhar como esses relacionamentos, como esses valores morais que a palavra de Deus ali na lei de Moisés orientam como esta civilização que eram os hebreus que estariam entrando na terra prometida deveriam viver. E esse mesmo exemplo é trazido para os nossos dias, nos nossos valores morais, que condiz o nosso relacionamento para com Deus, e também nos nossos valores éticos, que condiz o nosso relacionamento com o próximo. Nós vamos então olhar desde um panorama, uma introdução desses valores, dos 10 mandamentos, da origem dos 10 mandamentos, e vamos depois, episódio após episódio, olhar um mandamento e uma aplicação desse mandamento nos nossos dias. Até então entendermos e culminarmos na conclusão que é Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que todas as coisas, elas convergem na cruz de Cristo. Ele é o fim de todas as coisas. E não é diferente com a lei, e não é diferente com os 10 mandamentos. Então, esse tempo que estaremos juntos, esta série do Conectados com a Palavra, eu convido vocês a pegar a Bíblia de vocês, um caderno, uma caneta, convida a sua família e aqueles que podem estar com você para analisarmos juntos os 10 mandamentos. Aqueles mandamentos que o povo de Israel recebeu na base do Sinai, quando o monte tremia e o povo ouvia a voz de Deus falando com Moisés. Deus deu as diretrizes para aquele povo que entrar na terra prometida. Assim como este povo, cada um de nós estamos rumo à terra prometida. E devemos também pautar as nossas vidas, os nossos comportamentos nos valores divinos. Não nos nossos valores, não nas nossas práticas, mas nos valores de Deus. Convido vocês, então, a colocar em prática aquilo que vocês irão aprender aqui no dia a dia, para que a nossa sociedade ela haja uma transformação. Sejamos sal, sejamos luz, através dos valores da palavra. Vamos juntos ao Conectados com a Palavra. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou, pois sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai, mas
paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Hoje nós vamos nosso 11º episódio da nossa série Valores. E estamos olhando os 10 mandamentos. Iniciamos no episódio 10 a segunda tábua dos 10 mandamentos, que é a tábua do relacionamento entre o homem e o seu semelhante. E nesse 5º mandamento, que é na segunda tábua, é o mandamento sobre a honra do seu pai, da sua mãe, a honra familiar. Vimos a importância dos mandamentos e como eles restringem a maldade do homem, de que forma que eles prolongam a vida humana, que essa é a promessa do 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que tenha vida prolongada. Ou seja, o obedecer o mandamento e conhecer, internalizar os valores de Deus, prolonga a vida de uma civilização. E o contrário também é verdadeiro. A partir do momento que deixamos de lado os valores divinos e abraçamos os valores terrenos, a nossa civilização, a nossa humanidade vive menos, se torna mais perigosa. Por isso vemos os números de assassinatos, segurança, indo lá em cima, por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo de número 12, novamente para iniciarmos olhar esse versículo dos 10 mandamentos, que é o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Como eu disse na semana passada, no episódio passado, o povo está entrando na terra prometida e Deus está dando a eles a terra prometida. Esse é o contexto dos 10 mandamentos. O povo de Israel está em volta no deserto, estão à volta do Monte Sinai, e lá no topo da montanha, Deus está encravando nas tábuas os 10 mandamentos que Moisés irá entregar ao povo. E Deus está dizendo, olha, eu estou te levando a uma terra que mana leite e mel. É uma terra produtiva, é uma terra próspera, com muitas oportunidades. Mas juntamente com as oportunidades existem os perigos desta terra. A sua população, os seus povos, são povos malignos, são povos que têm a sua cultura, eles sacrificam os seus filhos, eles têm a iniquidade solta entre eles. As leis desses povos não são justas, são leis distorcidas que elas irão oprimir o mais pobre e irão prosperar e beneficiar o mais rico e o mais poderoso. E Deus está dizendo, eu vou levar vocês para esses povos e vocês não devem ser assim. Então Deus dá a eles os 10 mandamentos que contradiz, que é uma diferença desses povos. E no mandamento 5, Deus está falando da importância da família, da importância da autoridade. Família aqui não está dizendo somente pai e mãe, mas Deus está dizendo que existe uma hierarquia em uma sociedade, existe uma hierarquia em uma civilização, e se não houver o reconhecimento dessa hierarquia, essa civilização ela irá colapsar. O problema das civilizações é quando as hierarquias e as autoridades, elas perdem o seu valor, elas perdem a sua posição, as pessoas deixam de valorizar, deixam de reconhecer, honrar as autoridades. E quando isso acontece, a sociedade ela tende a implodir, colapsar de baixo para cima ou de dentro para fora. Notem que Deus, no 5º mandamento, ele usa a família como exemplo, mas ele irá aplicar a toda a autoridade de uma sociedade. Se vocês lerem comigo, vamos lá para Efésios capítulo 6, versículo 1 e versículo 2.
diz assim: filhos, no plural, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Versículo 2, honra teu pai, tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa. Efésios 1 está voltando para Êxodo 20, 12. Mas ele diz: filhos, obedeçam os seus pais. Ou seja, cada um deve obedecer os seus pais. Mas no contexto que Paulo está escrevendo, eles tinham uma questão de autoridade. Efésios, ela está encravizada ou está dentro de uma cultura do Império Romano. Ainda que havia gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, que tinham a cultura grega, helênica, como uma das suas principais culturas, mas a lei romana era a lei que valia em Éfeso, na cidade de Éfeso. Logo, então, o entendimento, vamos viajar na nossa imaginação para Éfeso, na época do apóstolo Paulo, entre 30 e 60 depois de Cristo, quando ele escreve a carta aos Efésios. Como eram vistos os pais? Quem eram os pais em Efésios? Era somente os genitores, aqueles que faziam? Olha que interessante. Quando nós vamos para Gálatas, capítulo 3, versículo 24, quando nós lemos o que Paulo diz lá, olha que interessante, Gálatas também era uma cidade dentro do Império Romano, e Paulo usa essa linguagem para falar com eles. Olha, assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Paulo está usando a linguagem da lei romana para explicar como é as questões espirituais. Paulo está dizendo, olha, nós temos um pai e o nosso pai é Deus. E somos co-herdeiros com Cristo. Então somos da família de Deus. Fomos adotados por Deus, somos filhos adotivos. Então ele está falando do contexto familiar. Mas ele está dizendo o seguinte, no contexto de Paulo, ainda que um filho fosse o filho herdeiro, que tivesse o direito de herdar todas as coisas, ele tinha uma idade e um tempo para desfrutar e herdar todas as coisas. Até que chegasse esse tempo, o filho estava debaixo de um tutor. A palavra ali em grego é paidagogos, que era uma pessoa que cuidava dessa criança, que educava essa criança. A mesma linguagem na cultura judaica diz que Paulo ele foi educado, discipulado aos pés de Gamaliel. Como criança ele foi levado e Gamaliel o educou, o ensinou e ele cresceu aos pés, aos ensinos de Gamaliel. Gamaliel foi um professor, um discipulador. Essa é a ideia de discipular alguém, de ter um discípulo. É de amadurecer essa pessoa com a sua experiência e com o seu conhecimento. E o tutor, ele fazia esse papel na cultura romana. Esse tutor poderia ser um escravo que era formado em várias áreas do conhecimento, ou poderia ser um filósofo, como foi o caso de Alexandre o Grande, que teve o seu tutor como o Aristóteles. Então, esse tutor é aquele que iria educar, iria amadurecer, discipular. E esse tutor é visto como uma autoridade. A criança não poderia desobedecer o tutor. A criança deveria honrar o tutor. A criança deveria reconhecer o seu tutor, porque o seu tutor era uma autoridade sobre ela. Ou seja, todos aqueles que são colocados em uma posição de autoridade, em uma posição que está acima de nós,
para nos ensinar, nos amadurecer, que são responsáveis por nós, até de certo ponto nós devemos honrá-los, como direciona o 5º mandamento. Então, os pais não são somente os genitores, mas devemos honrar todos aqueles que estão em uma posição de autoridade sobre nós. Os professores da escola primária, os professores da faculdade, um juiz, um pastor, seja lá onde for, em que ambiente você está, aonde existe uma posição, alguém que está sobre autoridade, tem uma autoridade sobre você, e de certa forma ela te ensina, ela te amadurece, ela desenvolve em você capacidades e ferramentas, te ensina a melhorar, você deve honrar essa pessoa. E logicamente, o prático e o desse texto está dizendo também o pai e a mãe. Honrar o pai e a mãe. Agora, nós vemos quem devemos honrar e quem são aqueles que nós honramos conforme o mandamento, o 5º mandamento. Agora, o porquê disso? Por que honrar essas autoridades, seja professor, seja pai, seja mãe, seja lá quem for? Por que honrar? Ele diz lá, para que tenha vida prolongada. Também já disse isso, para vocês lembrarem. Ter a vida prolongada é bom para a sociedade, é bom para a convivência da sociedade. Se vocês verem hoje os problemas que temos em escolas, que os adolescentes não respeitam os professores. Eles entram a hora que querem, saem a hora que querem, colocam música alta nos seus celulares em meia sala de aula, põem dedo na cara dos professores, não fazem a lição porque não querem, fazem o que querem quando quer. Ou seja, os professores perderam a autoridade. E eu digo para vocês, qual é a capacidade de um adolescente desse quando ele vai sair da escola? Ele é uma ameaça para a sociedade. Não tem responsabilidade, não tem disciplina, não tem respeito. Então, logicamente, a tendência é que a criminalidade e todas essas outras coisas, elas cresçam devido a esses comportamentos que estão sendo forjados de forma errada. Então, por isso que a Bíblia diz, aprenda a valorizar, aprenda o 5º mandamento, honrar teu pai e tua mãe, honrar as tuas autoridades. Agora, essa palavra honrar, ela vem do hebraico kabod, que é dar peso, dar valor. Então, honrar, você pode usar as seguintes palavras: reverenciar, reconhecer e dar mérito. Então devemos olhar para o homem, olhar para os nossos pais e todas as nossas autoridades e reconhecer primeiro elas. Dar reconhecimento. Ou seja, valorizar o que eles fazem, valorizar o que eles são. Então imagine os seus pais, o que eles fazem por você, os seus professores, todos aqueles que têm reconheça o trabalho deles, reconheça a posição deles. Nem sempre eles estiveram na posição que eles estão. Muitos deles talvez trabalharam arduamente para alcançar a posição de autoridade que estão. Então reconheça a capacidade deles, reconheça a inteligência deles, reconheça a experiência deles, reconheça o valor que eles podem trazer para a sua vida. Então é assim que honramos no 2º mandamento, é dar reconhecimento. Reconheça o esforço do seu pai, reconheça o esforço da sua mãe para educar, para poder fazer o que eles tentam fazer para você. Então, primeira coisa, honrar é reconhecer. Segunda coisa, honrar é reverenciar. Reverenciar. Reverenciar é respeitar. A Bíblia fala, por exemplo, dá um exemplo da Arca da Aliança, que eles deveriam ter reverência. Conta a história de um homem chamado Uzá, que ele
viu a arca da aliança. Ela estava sendo transportada e não poderia ser tocada por nenhum homem. Mas ele viu a arca da aliança sendo transportada e ele achou que ela ia cair. E ele tocou a arca da aliança e ele morreu por isso. E a Bíblia diz que ele não reverenciou a Deus. A reverência ali, né, aqui não tem muito tempo para de explicar isso, mas traz a ideia de você reconhecer a importância, o peso de Deus e daquelas coisas santas de Deus e tratar elas com o devido peso e valor que elas têm. Agora, como trazer a reverência para os nossos pais e para as nossas autoridades? É ter comportamentos práticos e públicos que demonstram que eles têm uma importância e um valor para nós. Se quer um exemplo prático do passado, tanto meus pais, a minha casa, a minha avó dizia o seguinte, que quando o meu pai ou um adulto estava conversando, as crianças não passavam correndo na frente atravessando. Elas viam os adultos e elas paravam, ou esperavam os adultos fazer o que estavam fazendo para se movimentar e para fazer. Elas não entravam no meio correndo. Traz a ideia que, olha, o que eles estão fazendo ali é algo que eu preciso reverenciar, eu não posso ter essa liberdade de fazer isso. Então é assim, é ter reverência. Imagine numa sala de aula, está todos os jovens, todos os adolescentes conversando, fazendo barulho. Entra o professor, silêncio. Todo mundo olha e aguarda o professor falar. Dar bom dia, dar boa noite. Ou dizer, olha, vocês podem conversar que eu vou fazer alguma coisa aqui e eu já volto a falar com vocês. E aí sim, volto a falar de novo. Isso é reverência. Agora, isso vale-se com o professor, vale-se com o pai, com o pastor, seja lá quem for. Quem tem uma posição de autoridade sobre você, você o reverencia. Ele entrou, você fica em silêncio, aguarda a direção dele, porque aquele ambiente em que você está, ele é a autoridade. Isso é honrar, é reverenciar. Então falei, reconhecer, honrar, é isso que nós devemos fazer. Agora, quando voltamos para o pai e para a mãe, outra coisa que a Bíblia fala, essa reverência que prolonga a vida, que ela torna pessoas mais educadas, torna pessoas que têm valores que vão contribuir para uma sociedade, Deus também está olhando para o futuro. Vocês têm noção de quantos pais são abandonados em asilos? Quantos idosos, ou eles vão por conta própria para os asilos, eles dizem, eu não queria estar aqui, mas é um mal necessário. Por quê? Porque os filhos não cuidam dos seus pais, não têm tempo de cuidar dos seus pais. Não se esforçam, não abrem mão, seja lá do seu tempo, do seu dinheiro, para poder cuidar dos seus pais. Então, não deveria ser assim. O que a Bíblia diz é que nós devemos honrar os nossos pais. E olha que interessante, agora falando para um contexto cristão. Se nós formos para Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 11, vai dizer aí que os fariseus, eles estavam desobedecendo a lei de Deus, quebrando o 5º mandamento, para fazer algo mais espiritual. Eles eram tão espirituais que eles distorceram o 5º mandamento. Então dizer, olha, mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. O 5º mandamento diz, honra seu pai e sua mãe. E aí o versículo 12 diz, olha, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. É o que está dizendo o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Ou seja, pegue o seu dinheiro e cuide das necessidades do seu pai. Mas os fariseus diziam, não, o meu dinheiro eu vou entregar no templo. Eu vou entregar a Deus como uma oferta agradável. E deixavam os seus pais passando necessidade.
quebravam o quinto mandamento achando que estavam fazendo outra coisa mais espiritual. Esse é um cuidado que nós devemos ter. Cuidar dos seus pais, honrar os seus pais, as necessidades da família. É esse o que o mandamento diz. Notem, pensem comigo. Finalizando esse quinto mandamento. Se nós tivéssemos uma sociedade que compreenderia a essência do quinto mandamento, nós teríamos idosos cuidados que viveriam mais. Nós teríamos pessoas, crianças que respeitam as suas autoridades, aonde elas entram, desde do pequeno, do jardim de infância, até depois da faculdade no seu trabalho. Seriam pessoas que absorveriam mais as experiências da sociedade, da vida, e seriam pessoas mais educadas, que ouviriam mais e falariam menos, e que buscariam cada uma das oportunidades que têm para aprender. Por quê? Porque elas estão obedecendo o quinto mandamento, estão honrando a sua autoridade. E dessa forma, imagine agora um ciclo, entra geração e sai geração, e esses valores são absorvidos, aprendidos e praticados. Com o passar dos anos, tem-se uma geração, uma civilização fortalecida, aonde o índice de criminalidade vai estar baixíssimo, aonde índices de desemprego estariam mais baixos. Por quê? Porque pessoas que foram para a escola, foram para os cursos, foram para as faculdades e realmente aprenderam, realmente foram para absorver e estão capacitadas. São pessoas que ouvem, que aprendem e a colocam em prática. Então, a sociedade seria afetada em todas as áreas. Os problemas que temos com corrupção, criminalidade, índices de morte seriam extremamente afetados. E a sociedade seria prolongada, como a promessa do quinto mandamento. Não seria apenas o prolongamento da vida de um indivíduo, mas também seria o prolongamento da vida de uma sociedade. O IDH alto de uma nação estaria melhor se eles entendessem, compreendessem e absorvessem e praticassem o quinto mandamento. Vamos orar para que o Espírito Santo ele venha preservar a nossa sociedade com famílias fortes, com crianças fortes que compreendem, que aprendem os mandamentos de Deus, para que dessa forma não possamos ser destruídos pela maldade que impera no mundo. Vamos orar e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, é muito importante, Senhor, os teus mandamentos. E tenho visto, Pai, que no quinto mandamento, como, Senhor, famílias, elas são edificadas na rocha e não na areia, quando os seus valores, Senhor, são implementados num lar. Essas crianças levam esses valores para a sala de aula. Essas crianças levam esses valores para o seu ambiente de trabalho, levam para a igreja e aonde elas forem na sociedade. Ajuda, Senhor, as famílias a serem fortalecidas e aprender e praticar o teu mandamento. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Seguindo os passos do povo de Israel, vimos que Moisés está dando a eles os 10 mandamentos, dando a ele as ordens de Deus, de como deviam pautar as suas práticas para conviver tanto com Deus, tanto com o próximo. Eles não só conviveriam em uma comunidade entre as tribos, mas o próprio Deus habitaria no meio deles e era necessário aprender a conviver com a presença de Deus. Quando Moisés ensina o povo a conviver
entre si e conviver com a presença de Deus no seu meio, uma coisa interessante que Moisés não deixa de fora está relacionado à oferta e a como organizamos e como administramos os nossos recursos financeiros. Em Êxodo, no capítulo 35, no versículo 20, diz assim: Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro e de todos os tipos de broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Todos que possuíam fios de tecido azul, roxo e vermelho, ou linho fino, ou pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho ou couro, trouxeram-nos. Mostra que quando esse povo ele saiu do Egito, ele não saiu de mãos vazias. Deus colocou nas mãos deles algumas coisas que seriam necessárias, não tudo, mas algumas delas seriam necessárias para a construção da tenda, para a edificação da tenda e para o serviço da obra do Senhor. Quando eu digo que nem tudo seria usado, eu não estou dizendo que eram todos os recursos das pessoas. Eu estou dizendo que daquilo que cada um tinha, parte foi usado na obra do Senhor e parte foi usado no uso próprio da pessoa. E acredito que assim também é nas nossas vidas. Nós estamos rumo à nossa Jerusalém, rumo à nossa cidade celestial, como este povo estava. E enquanto peregrinamos nessa vida, o Senhor não nos deixa de mãos vazias. E Ele nos convida a ofertar, assim como Ele dispõe no nosso coração, parte daquilo que Ele colocou nas nossas mãos, na sua obra e no seu reino. Aqui diz no texto que foi usado tanto para todos os serviços da tenda, quanto também para vestir os sacerdotes, suprir aqueles que trabalham no reino em tempo integral. Assim como esse povo, devemos também nos propor a fazer a nossa oferta. Eu gostaria de te convidar nesse momento a pegar o seu celular, entrar aí no seu aplicativo e fazer uma contribuição. As contas irão aparecer aqui na tela e você pode estar fazendo a sua contribuição nesse momento. Senhor, te damos graças pela tua fidelidade e por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Como povo de Israel, nossas mãos não estão vazias. E o Senhor colocou, Senhor, aquilo que é necessário para o teu reino. Alguns o Senhor colocou bens de ouro, outros o Senhor colocou bens de prata, outros tecido. Como foi na época do povo de Moisés, acredito que também é nos nossos dias. A uns o Senhor dá algo e outros o Senhor dá outro. Nem todos são iguais. Mas de tudo que recebemos, tudo é útil, Senhor, no teu reino e na tua casa. Agradeço a oferta de cada um, o comprometimento e a disposição de cada um, e que o Senhor os abençoe e multiplique, Senhor, a semente deles, em nome de Jesus. Amém. Deus que tudo pode. Eu ouvi falar de um Deus que tudo vê. É o Deus que sara todas as feridas, porque tem em suas mãos todo o poder.
opera maravilha. Até pães e peixes fez multiplicar. Chegamos ao fim, momento de nos desconectarmos com o episódio de hoje. Gostaria de agradecer a sua presença, a sua audiência. E estamos, terminando com o episódio de hoje, mas acredito se, como eu, você não deve estar triste, porque nós nos desconectamos apenas deste episódio. Mas espero você para os próximos episódios que serão transmitidos aqui no canal do Conectados com a Palavra. Aproveita esse momento para te pedir, não vá embora ainda, tá? Deixe um seu comentário aqui no nosso canal, se inscreva no canal, ative também o sininho para que você seja notificado das próximas postagens e espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, abençoado a sua vida e gerado um pouco de curiosidade, gerado um pouco de vontade de quero mais, para que nos próximos episódios eu possa também contar com a sua presença de estar se conectando com a palavra. Nunca esqueça que, ainda que nos desconectamos com um episódio, nos conectamos com outro episódio, com Deus nós permanecemos conectados para sempre. É o que espero para você, em nome de Jesus.